Práticas ascéticas. Desde os tempos antigos, as pessoas em geral parecem ter pensado que religião e ascetismo estão intimamente relacionados. A prática do ascetismo teve sua origem no brahmanismo na Índia antiga. Eu ouvi que antes do Buda Shakyamuni aparecer lá, a maioria das pessoas acreditava no brahmanismo. Bodhidharma, que durante 9 anos sentou-se imóvel em mediação de frente para a parede de uma caverna, é um bom exemplo de seguidor dessa filosofia. Alhá é o nome dado ao tipo de monge que pratica austeridades religiosas. Como você deve ter observado em pinturas ou esculturas, os alhats passavam por práticas extremamente severas nos tempos antigos, como segurar algo pesado com uma das mãos enquanto meditava ou sentar-se sem se mover na virilha de uma árvore. Em casos extremos, alguns alhats ou trainees sentavam-se em meditação em tábuas de madeira que tinham muitos pregos cravados, de forma que as pontas afiadas pressionavam sua carne. Eles frequentemente meditaram nessa posição extremamente dolorosa por 1 ano, 2 anos, às vezes até vários anos. Eles acreditavam que, ao suportar esse tipo de dor, seriam capazes de atingir a iluminação espiritual total ou o nirvana. Existe uma história famosa sobre Bodhidharma. Segundo ele, enquanto praticava seu padrão ascético à noite e olhava para a lua cheia no céu, ele de repente sentiu os raios da lua penetrarem em seu seio e permeando seu ser. Naquele momento ele foi despertado para a verdade. Depois de 9 longos anos sentado em meditação, suas pernas estavam completamente murchas e ele não conseguia ficar de pé. Acredito que essa seja a origem da lenda de que Bodhidharma não tinha pernas. Eu aprendi que ainda há um grande número de devotos ascetas do brahmanismo na Índia e que eles operam milagres impressionantes. As longas meditações nas florestas que o falecido Tagore fazia e o jejum que o falecido Gandhi frequentemente praticava devem ter sido, creio eu, austeridades religiosas do brahmanismo. Na época em que o Buda Shakyamuni apareceu, a prática do ascetismo estava em alta. Shakyamuni sentia uma compaixão tão profunda pelos estados miseráveis daqueles que seguiam essa prática que não conseguia deixá-los em paz. Então ele começou a ensinar a leitura do Sutra, uma maneira mais fácil de atingir a iluminação sem uma abnegação severa. Disse que muitas pessoas da Índia naquela época ficaram profundamente impressionadas com suas boas obras e que o Buda Shakyamuni se tornou o maior objeto de reverência e adoração para essas pessoas. Nesse sentido, acho que vai contra a beneficência de Buda os seguidores do budismo praticarem o ascetismo. Eu entendo que no Japão, também, ainda há um número considerável de devotos ascetas e líderes espirituais que praticam austeridades brahmanistas. Os membros de nossa instituição podem alcançar a iluminação, podem vir a trilhar o caminho certo e cumprir sua missão dada por Deus, sem ter que seguir tais práticas ascéticas. Fé. Shoujo. Às vezes ouvimos as pessoas criticarem as religiões da seguinte maneira. Falando corretamente, os indivíduos que estão engajados no trabalho espiritual, como chefes de igrejas e ministros de alto escalão, devem viver o mais frugalmente possível. Eles devem se contentar com roupas grosseiras e refeições escassas, devem viver em residências humildes e devem caminhar ou usar o transporte público quando tiverem que sair para algum lugar. É verdade que antigamente os fundadores de religiões e outros líderes espirituais passaram por todos os tipos de dificuldades ao tentarem espalhar seus ensinamentos. Usando sandálias de palha, eles saíram sozinhos e pregaram nas ruas. Às vezes, eles dormiam nos campos e às vezes subiam as montanhas, onde seguiam práticas ascéticas, como jejuar ou ficar embaixo da água. Alguns foram presos ou banidos para terras distantes. Na verdade, quando lemos sobre as dificuldades que essas pessoas espirituais enfrentaram, não podemos deixar de chorar. Depois de todos os seus esforços, a única coisa que eles puderam realizar em suas vidas particulares foi estabelecer seus ensinamentos em áreas muito limitadas. Foi somente depois de várias gerações que seus ensinamentos se espalharam para se tornarem nacionais. Em comparação com as conveniências de hoje, as circunstâncias adversas que eles suportaram por toda a vida estão além de nossa imaginação. Circunstâncias como essas ficaram gravadas nas mentes das pessoas em geral por tanto tempo que é perfeitamente compreensível que as novas religiões de hoje,
quando vistas através desses óculos coloridos, sejam frequentemente mal interpretadas. Esse tipo de atitude é o que chamamos de shoujo. Sua origem é muito antiga, pois veio do brahmanismo da Índia, que existia antes do nascimento do Buda Shakyamuni. O objetivo principal deste ensino é a obtenção da autorrealização por meio da prática do ascetismo. É relatado que, embora poucos, ainda hoje existem faquires ou devotos ascéticos do brahmanismo em algumas partes da Índia. Disse que eles emitem um poder espiritual muito forte e fazem milagres. Acho que Mahatma Gandhi praticava o jejum porque era um seguidor do brahmanismo quando era jovem. Deixe-me contar uma história interessante a respeito dessa situação, que levou o Buda Shakyamuni a estabelecer 84.000 sutras. Enquanto Buda estudava o estado da Índia, onde o brahmanismo estava em voga, ele aprendeu que a maioria das pessoas acreditava que deveria praticar o ascetismo para atingir a iluminação. Eles pensaram que essa era a única maneira de seguir o caminho espiritual correto. As fotos e esculturas de alhates que ainda existem em muitas partes do Japão mostram como esses indivíduos praticavam austeridades religiosas, então podemos imaginar que tipo de disciplina eles suportaram. A visão de seu sofrimento era simplesmente demais para o grande e misericordioso coração de Sakyamuni. É por isso que ele começou a ensinar sutras como uma maneira mais fácil de atingir a iluminação. Ele disse que as pessoas poderiam alcançar o estado de iluminação simplesmente recitando esses sutras repetidamente. Não é preciso dizer que o povo da Índia ficou muito feliz quando percebeu isso pela primeira vez. Eles naturalmente passaram a ter o Buda em grande reverência e adoração como o mais maravilhoso de todos os santos. Assim, o budismo se espalhou por toda a Índia. De todo o trabalho de salvação realizado pelo Buda Shakyamuni, este foi o maior. Nesse sentido, você pode ver que a atitude de fé shoujo, na qual o ascetismo é praticado, vai contra o desejo do Buda, que era cheio de misericórdia. Ela se inclina para o brahmanismo, que era o objeto de salvação do Buda, então você vê como essa atitude é equivocada. Eu acredito que o próprio Buda Shakyamuni deve se sentir triste no reino espiritual do paraíso budista ao ver seus seguidores fazendo tais coisas. Você deve saber o quão errada e anacrônica é uma atitude shoujo. Quando consideramos isso de um ponto de vista diferente, vemos que na divulgação de uma filosofia religiosa hoje, por causa da evolução dos transportes e das técnicas de publicação, o que levava muitos anos na antiguidade agora pode ser realizado em um único dia. Portanto, devemos nos adaptar ao presente e utilizar todas as conveniências modernas, tanto quanto possível. Se a religião continuasse a aderir aos costumes dos povos antigos, é óbvio que seu verdadeiro objetivo nunca poderia ser alcançado. A maior prova disso pode ser vista no fato de que algumas das antigas religiões ortodoxas estão se distanciando do progresso dos tempos. Quando as pessoas estudam as atividades espirituais de nossa instituição, aqueles que têm uma visão shoujo da religião ficam maravilhados, mas não podemos esperar que tenham uma percepção profunda do verdadeiro significado de nosso trabalho. Se fosse só isso, não teríamos nada a objetar, mas infelizmente há alguns indivíduos que me criticam pessoalmente, dizendo que estou morando em uma residência palaciana ou que meu estilo de vida é luxuoso demais para um líder espiritual. Toda a nossa administração está sendo realizada com doações feitas por nossos associados. Se os oficiais da nossa instituição vivessem de acordo com os padrões daqueles que têm uma fé shoujo e nos criticam, teríamos que deixar os alimentos doados pelos membros estragarem e simplesmente jogá-los em latas de lixo. Os vários artigos doados não podem ser vendidos ou devolvidos. As casas são doadas de coração pelos membros, por isso não podemos deixar de usá-las. Ao contrário, essas coisas nos permitem levar avante a grande obra de ajudar a salvar a humanidade. Quando você pensa sobre essas questões, percebe o quão equivocada é a visão do povo shoujo. Visto que o ideal de nossa instituição é o estabelecimento de um mundo livre de doenças, pobreza e conflito, todos os nossos membros que seguem os ensinamentos e se esforçam para viver em harmonia com as leis podem crescer mais saudáveis, podem ser mais abençoados com riquezas materiais e podem viver com maior e maior harmonia e alegria.
Para aqueles que vivem vidas miseráveis nesta sociedade infernal, essas coisas boas são difíceis de imaginar. Então eles negam que sejam possíveis. Eles devem pensar que usamos essas promessas como isca para atrair os incautos. Eles podem considerar os protótipos do paraíso na Terra que estamos construindo meramente como luxuosas mansões e jardins. Nosso objetivo, no entanto, é ajudar as pessoas a se afastarem de seu mundo de sofrimento de vez em quando, convidando-as a um lugar paradisíaco, livre de todas as impurezas, onde possam ser banhadas em uma alta atmosfera espiritual cheia de verdade, virtude e beleza. Também desejamos ajudar a desenvolver neles uma alimentação altamente compensadora, enquanto eles são permeados pela alegria de estarem cercados por tal atmosfera. Não acho que haja necessidade de insistir na importância de tais instalações para as pessoas de hoje. Vivendo na atmosfera do mundo como ele é, as pessoas em geral se tornam grosseiras, e os jovens degeneram. Na verdade, onde quer que vamos, vemos indícios de mal social. Nesse estado de coisas, não acho exagero dizer que nossos protótipos de paraíso na Terra são oásis para as pessoas que vivem no Japão hoje. Quando eles me ajudarem a realmente realizar o objetivo de nosso trabalho, que é abrangente e inspirador, todos eles devem expressar uma aprovação de coração, em vez de expressar qualquer crítica adversa. Deixe-me tocar em outro ponto importante. Não é nenhuma novidade observar como a guerra agressiva recente ajudou a tornar o povo japonês geralmente incompreendido pelo resto do mundo e como acabamos perdendo sua confiança. Recuperar essa confiança o mais rápido possível é a questão mais urgente que devemos enfrentar. Nesse sentido, precisamos de boas instalações que ajudem os visitantes de outros países a apreciar as belezas naturais do Japão, bem como os talentos artísticos característicos dos japoneses. Agora que o número de turistas de outros países está aumentando cada vez mais, acreditamos que nossos paraísos em miniatura serão muito úteis não apenas para aliviar o cansaço de suas viagens, mas também para ajudá-los a compreender o alto nível da cultura japonesa. Estou ansioso para o dia da conclusão de nossas construções de beleza, pois acredito que toda a nação prestará homenagem a eles.